Oi pessoal, muito prazer, eu sou a Natália dos Anjos e hoje a gente vai falar mais sobre a sessão de saúde e aptidão física da classe de excursionista, os adolescentes ali de 14 anos. Como que vai funcionar a nossa aula? Vai ser separada em duas partes. A primeira parte a gente vai falar um pouco mais sobre as características do desenvolvimento desse adolescente aí que saiu da pré-adolescência há pouco tempo, as suas características, o seu desenvolvimento, como ele pensa um pouquinho, como ele age. E depois a gente vai falar sobre os requisitos do cartão. Por que a gente vai fazer dessa forma? Para entender melhor como eles pensam e a gente se planejar e elaborar boas aulas para que tenham um melhor proveito do conteúdo, tá certo? Os desbravadores de 14 anos, eles estão numa fase que se chama estágio de utilização vitalícia. O que isso quer dizer? As coisas que eles estão aprendendo têm que ser úteis para que ele possa usar na vida dele. É aquela fase de questionamento, que ele tá na escola, ele tá aprendendo alguma coisa e ele fala assim, pra que eu vou usar isso na minha vida? E aí, se ele faz essa pergunta pra você na classe também, você tem que ter uma resposta. Apesar de que o caderno de classe, ele é muito útil, ele é muito prático. As coisas que a gente aprende no desbravador, realmente a gente usa pra nossa vida. E principalmente saúde e aptidão física. É uma parte de qualidade de vida, então ele tem que entender direitinho o que a gente está fazendo para não haver esse questionamento. E isso acontece muitas vezes, essa parte de senso crítico é muito bem desenvolvido nessa faixa etária, tá bom? Eles estão no estágio de utilização vitalícia, na etapa intermediária da adolescência. Ele já tá na parte de autoconhecimento, ele já sabe as coisas que ele gosta, que ele não gosta, ele já deixa claro isso, já tem uma autopercepção muito melhor, os seus sentimentos ainda são bagunçados, porque ele tá vindo de uma fase agora que tá aprendendo a lidar com a rejeição. Nessa fase, a autoestima tá um pouquinho melhor, mas não é em todos os casos. Tá? Na verdade, tudo que a gente está falando não é generalizando, tá bom? São estudos feitos com base nos adolescentes de 14 anos, mas existem as exceções, porque tem aqueles desbravadores que têm um contexto familiar diferente, um contexto social diferente, então o desenvolvimento vai ser diferente também. Não é um padrão, de forma geral, ok? Que a gente está comentando aqui. De forma geral, que eu não posso generalizar para os meus desbravadores, cada um é cada um. Então essa parte de autoconhecimento, alguns ainda estão em conflitos, outros já se gostam mais, a autoestima é já bem estabelecida, mas na maioria dos casos eles têm vergonha dos seus corpos, que já estão se desenvolvendo, já estão numa fase mais adulta. Os meninos estão criando, estão com mais pelos no rosto, as meninas já têm um corpo mais maduro, um pouco mais de mulher, né, uma coisa mais evoluída. Então eles estão se conhecendo de forma física, que está desenvolvendo, mas a questão cognitiva e psicológica já é um pouco mais estabelecida. A dificuldade que a gente tem mais nessa fase, que ela vai aflorando, os pensamentos depressivos, os problemas de ansiedade, psicológicos, eles podem se demonstrar em outras fases também, mas elas vão começando a intensificar agora. Então é comum a gente ver nos clubes, na classe de excursionista, não especificamente, né, mas é uma observação geral. Você vai ver crianças mais depressivas, assim, com pensamentos de que ninguém gosta delas, de que elas não se encaixam na sociedade em que elas vivem, elas acham que não têm amigos, mas em compensação é uma fase bem feliz. Eles gostam... eu falando em contradições, né? Porque a gente pode encontrar pensamentos mais tristonhos, uma coisa mais pra baixo, em fases que eles podem estar mais felizes, sim. São pessoas que se relacionam bem. Eu tenho esses dois extremos, onde eles têm bastante amigos, eles gostam bastante de sair com as pessoas, eles gostam de rir, falar da vida deles e da vida dos outros, isso é comum, então a gente tem que tomar cuidado nessa fase com as fofocas, vai acontecer bastante, uns falando dos outros quando não estão ali, a gente tem que cortar isso.
Mas é uma fase que dá bastante abertura pra gente conversar com eles, pra sermos amigos, temos que impor limites, respeito e tudo mais. Só que é muito gostoso a gente fazer amizade com eles nessa época, fica mais fácil, a classe fica mais leve e mais divertida. Não adianta dar uma de instrutor que manja tudo, sabe de tudo. Ele não vai te respeitar, ele vai olhar e falar assim: ah, tá bom que você sabe de tudo. Eles vão desafiar, eles vão bater de frente se eles não gostarem de você. Então, é um momento de conquistar o desbravador. Ele já é adolescente mais boca dura, né? Ele vai desafiar. Se ele não concorda com você, ele vai falar. Não é como uma criança que pode não concordar e guarda isso pra ela. Aqui, eles já vão expor o que eles estão pensando. Isso é bom. O senso crítico deve ser estimulado. Só que você tem que saber lidar com isso também. Estar preparado para esse tipo de situação, ok? Então, vamos lá. Mas algumas características dessa faixa etária. Eles têm um pensamento operacional formal. O que isso quer dizer? Que o raciocínio para problemas é melhor, ele é mais desenvolvido, ele vai ter a solução de problemas. A apresentação de casos, assim, eles vão saber pensar melhor em soluções, né? Olhar uma situação como um todo. Foi o que eu falei do senso crítico. Aqui o senso crítico ele é melhor desenvolvido. Discussões, eles vão falar um pouquinho mais, o que na classe de pesquisador e pioneiro você estava tendo um pouco de dificuldade, que eles não queriam falar, aqui eles vão falar um pouco mais sobre as suas opiniões, tá bom? E cuidado com a ridicularização também. É comum que alguns não se exponham, não falem sobre o que pensam, porque eles têm medo de serem rejeitados. Eles não querem que as pessoas saibam o que eles estão pensando, eles não querem que as pessoas julguem os seus pensamentos. Essa é uma grande dificuldade que a gente tem nessa faixa etária, tá bom? Mas a gente não tem que se limitar quanto a isso. Temos que estimular de forma adequada, ok? Nessa idade, a gente também tem um desenvolvimento maior do operacional formal. Como que isso funciona? As situações hipotéticas, imaginação, não só imaginação, mas uma coisa que não está presente e você consegue falar e eles conseguem assimilar melhor, né? Então a gente pode usar situações hipotéticas para falar, para explicar, usar ilustrações, analogias. Isso funciona bastante nessa fase, eles já entendem bem melhor do que as fases anteriores. E então a gente já pode passar para as partes dos requisitos. Com um resumão de tudo isso que a gente falou agora. Não devemos generalizar. Lembre-se que eu falei que cada fase é uma fase, eles se desenvolvem de formas diferentes e eu tenho que tratar de formas diferentes e específicas também, ok? Mas as atividades que vocês vão planejar, usem a criatividade para que ela possa envolver todos os bravadores, não só os que se desenvolvem melhor ou não, tá bom? Os requisitos dessa classe. A gente tem um grande desafio aí, porque a parte de saúde e aptidão física tem um único requisito, que é a especialidade de temperança. Mas aí já é o suficiente para ter vários outros requisitos. Se você abrir agora comigo a especialidade de temperança, você vai ver que ela tem bastante coisas específicas. E um detalhe, eu não consigo fazer a especialidade de temperanças em uma reunião só, não adianta. Eu posso pedir para que eles façam em casa algumas coisas e tudo mais, só que é muito legal se você tiver um tempo, separar um tempo da sua classe para fazer a especialidade com eles, porque aí vocês destrincham todos os requisitos e estudam juntos, para que eles possam assimilar melhor. O importante não é só o cumprimento dos requisitos da especialidade, é que eles realmente aprendam. Antes de começar a falar sobre os requisitos, a gente tem que deixar claro que deve ser feito o trabalho e deve ser feita a prova. Veja com seu diretor, ou se você já tem experiência na parte de especialidades, como deve ser feito o padrão, a capa, o índice, se vai ter índice ou não, se vai ter como vão ser feitas as referências bibliográficas, se é manuscrito, se é digitado, se tem imagens ou não, tem que ter um padrão. Então estabeleça para eles um padrão, eles já estão acostumados a fazer coisas assim na escola, não vai ser muito trabalhoso para você ficar explicando, mas estabeleça um padrão desde o início. E depois que vocês estudarem a especialidade, fizerem juntos, fazer um trabalho. Ou uma prova, perdão. O trabalho já tem feito, eles vão ter que fazer a prova, ok? Não complica demais, não precisa ser uma prova muito complexa, uma prova impossível. Mas eles têm que ter uma avaliação, seja oral, seja virtual agora. Um exemplo para nós que estamos vivendo esse contexto online virtual é o Google Forms. É fácil de fazer, você cria
uma prova online de alternativa, dissertativa, para anexar vídeo, imagens, é muito legal e funcional. E aí você manda um link e eles preenchem. Se você quer mais o método tradicional, elabore uma provinha com os requisitos, com as linhas alternativas, da forma que você acha melhor. Mas tem que ter um registro de que eles realmente aprenderam todos esses requisitos, tá bom? Então vamos lá, eu vou lendo com vocês cada um dos requisitos da especialidade e aí eu vou falar um pouquinho sobre, você vai pesquisar um pouquinho sobre também e aí eu vou te dar exemplos de como pode fazer, use a sua criatividade. Não se apegue simplesmente a esse vídeo, você pode muito bem fazer da forma que você achar melhor. É só um exemplo para abrir um pouquinho a mente da gente, ok? O primeiro requisito é memorizar e assinar o voto de temperança, ou criar o seu próprio voto. Aqui eu devo ter muito cuidado com criar o próprio voto, o que ele vai ter, as informações que ele vai conter, porque assim, quando a gente faz um voto, a gente se compromete a cumprir aquilo que estamos falando, assim como o voto do desbravador. Então, aqui o voto de temperança, ele é extenso, para decorar nem todos têm essa facilidade, então o ideal é que vocês leiam juntos e o voto seja explicado, frase por frase, para que eles entendam o que eles estão falando. Repetir é simples, eu posso simplesmente levantar a minha mão no voto ou repetir tudo que o meu instrutor falar e não saber do que eu tô falando. Então, eu tenho que entender o que eu estou falando e contextualizar. Esse é seu papel, instrutor. Você tem que explicar direitinho para eles o que eles estão falando. E se eles quiserem, podem elaborar no voto juntos. Elaborem vocês, separem grupos, separem duplas, deixem eles pensarem juntos. Ou se cada um quiser fazer sozinho também, pergunte a opinião deles, o que eles preferem, para que eles elaborem o voto. Seja aprovado por você ou por alguém que te ajuda, até pelo seu diretor, quem sabe, peça a opinião de outras pessoas, e aí que eles façam esse compromisso, ok? Então esse primeiro requisito é mais a compreensão para ser feita a memorização também. Memorizar por memorizar não tá valendo. Tem que ter uma compreensão, uma assimilação do conteúdo. Ok. O próximo é explicar. Então, decorar 3 situações do espírito de profecia e explicar. Tem aqui as passagens, na verdade é decorar 3 passagens da Bíblia e... decorar 3 citações em cada uma das categorias, Bíblia e Espírito de Profecia, isso mesmo, me confundi. São 3 passagens da Bíblia e 3 passagens do Espírito de Profecia. Leia todos com eles, tá? Todas as passagens, para ver qual eles preferem, ok? E leia o do Espírito de Profecia também. Na especialidade já tem os versos que eles devem ler para memorizar. Por que eu tô sugerindo ler todos? Porque se você impor um verso, ele pode só memorizar porque ele não entendeu. Se ele lê e ele vê qual ele gosta mais, vê qual ele se identifica mais, é melhor. Você pode fazer isso em conjunto, se a sua classe permitir, seus bravadores estiverem de acordo, né? Não que você precise pedir autorização, mas você tem que analisar de forma geral o que eles preferem. Se você conhece a sua classe, você sabe que não vai dar certo decidir junto, então decida você. Mas pense nos seus bravadores antes. Nem sempre o que é fácil pra você é fácil pra eles também, tá bom? Eu devo pensar no meu desbravador ao ensinar algum requisito. Ok? Então, deve acontecer da mesma forma que o voto. Eles devem ler junto com você e contextualizar, entender aquele verso e aquela passagem, ok? Aqui na especialidade, no próprio caderno, tem os versos que devem ser memorizados, ok? Então, vamos lá. O que mais? Próximo requisito. Escolha e execute 3 das atividades abaixo. As opções são: escrever e apresentar um discurso de 5 a 8 minutos sobre a temperança. Como que a gente pode fazer isso? Tem desbravador que gosta de falar, que gosta de se expressar, tem desbravador que não gosta. Não vamos obrigar os desbravadores a fazerem o que eles não querem. Eu devo cumprir todos os requisitos, só que se eu impor, eles não vão aprender direito. Se eu tenho um desbravador que quer fazer essa opção, vamos dar abertura. Então, por que não? Eu vou ler com vocês os requisitos, mas por que não elaborar uma estrutura de programa? Vamos supor que é um programa de televisão ou um telejornal, que eles apresentem. E aí tem um momento que um dos desbravadores ou 2 desbravadores vão falar
vão fazer o seu discurso sobre a temperança. É um quadro do programa. Ou vou fazer um programa dinâmico de televisão com vários quadros, onde cada um é responsável por uma etapa. Aí um deles, dois deles, três deles, quem quiser participar, faz essa parte do discurso sobre a temperança, de 5 a 8 minutos, ok? B. Escrever um trabalho de 150 a 200 palavras sobre álcool, tabaco, drogas, forma física, seu comprometimento com o estilo de vida saudável. Legal! Tem desenvolvedor que vai se identificar muito, que gosta de escrever. Esse é o momento de a gente fazer como um show de talentos, né? É um exemplo que no programa de televisão, aquele talk show, pode funcionar. Ou se você quiser fazer um show de talentos também, onde ele leia o texto que ele apresentou, vai ser bem legal também. Lembrando que tem desbravador que se identifica de uma forma e tem outros que se identificam de outras. Assim como nós, como quando vamos apresentar ou escolher nossa profissão. Nem todo mundo se identifica com as plataformas tecnológicas, nem todo mundo se identifica com a própria atividade física, nem todo mundo se identifica com a área de exatas, humanas e etc. Assim como os requisitos do cartão. Se dá opções, eles podem escolher. Escolham juntos ou de forma separada, como você achar melhor. Cada classe é uma classe. C. Escrever um verso sobre o tópico da prevenção sobre as drogas. Um verso aqui, eu acredito que seja um verso de um poema ou poesia, aí também entra no programa. Tá vendo que se você fizer essa estrutura de programa ou de apresentação, eles conseguem mostrar cada um o seu talento, ou um show de talentos. Um vai apresentar um texto, outro vai apresentar uma música, outro vai apresentar um poema, desde que esteja dentro do tema, ok? É a sugestão que eu tô dando. D. Desenhar e fazer um cartaz falando sobre os efeitos prejudiciais das drogas, tabaco e álcool. Ok, essa aqui é muito fácil para fazer todo mundo junto. Como no requisito, a gente tem que escolher 3 das atividades, eles não vão se limitar a 1. Eles devem participar juntos de 3 atividades. Existe tempo, gente, é trabalhoso, só que vale a pena, é muito legal. Ele vai aprender da forma correta, ele vai chegar em casa e falar assim, mãe, pai, olha que eu fiz que legal, não sei o quê. Ou ele vai falar pros amigos, a classe excursionista é a melhor, porque meu instrutor, nossa, bola coisas diferentes pra gente. Então aqui o cartaz... peçam para eles levarem, peça com antecedência para levar cartolina, papel, revista, material de papelaria, cola, tesoura, tinta, o que seja, que eles façam cartazes e mostrem para o clube depois. Vai ficar super legal. A criatividade deles é incrível e o potencial artístico também. Vai sair umas coisas engraçadas, participem junto, não fica só olhando lá, supervisionando como um militar. Não, participa, põe a mão na massa, desenha junto, escreve junto, tá bom? Participe com eles. Ok, próximo. Realizar uma exposição sobre o perigo das drogas no shopping, biblioteca ou escola. Isso hoje é um pouco mais difícil porque nós não podemos sair das nossas casas, fazer as reuniões juntas. Talvez no final do ano, se você quiser fazer esse requisito com eles, ok. Então, para fazer aí, você tem que preparar uma coisa bem legal e pedir a autorização do estabelecimento. Vai fazer uma biblioteca numa escola... tem que ter autorização da direção, da coordenação, para que eles possam fazer isso. Eles não podem simplesmente chegar e colocar os cartazes lá, ok? Então, peça autorização. Em escolas que eles já frequentem juntos, é fácil. Mas se você tem um clube onde eles não frequentam a mesma escola, aí já fica um pouco mais complicado. Mas é uma opção para quem quiser fazer também. Já testemunha do Clube dos Desenvolvedores, quem sabe consigam ter mais adeptos, né? Ok. F. Fazer um caderno de pelo menos 20 páginas com anúncios antidrogas colados nas páginas dos mesmos. Aqui é legal fazer em grupo. Se você optar por essa opção, fazer em grupo é uma boa opção. Cada um faz uma página, 1 ou 2 páginas, e eles fazem um caderno todos juntos. Nada impede, não precisa fazer vários cadernos com 20 páginas. Eles podem fazer isso junto. Talvez no mesmo dia que vocês vão fazer os cartazes, separar um grupo para fazer os cartazes, outro para fazer o caderno, e aí eles vão fazendo juntos, tá bom? Esse é bem legal, fica bem bonito. E aí tirem fotos, mostrem para o clube e para as outras classes. E a última opção desse requisito, compartilhar com pelo menos 5 pessoas o que você conseguiu aprender a partir da lista acima e convencê-los a assinar o voto de temperança. Aí já é relacionado a outras pessoas, a questão da exposição, você mostrar o trabalho deles, os cartazes, o caderno, as poesias. Então,
proponha para o seu diretor, converse com os outros instrutores. Um dia na meditação, vocês puderem apresentar esse programa de televisão, esse talk show, para que seja reflexivo para todos eles, que falem um pouquinho mais sobre atividades saudáveis, né, qualidade de vida, contra o uso de álcool, de tabaco, e aí faz uma conscientização para o clube e vocês já apresentam o trabalho. E aí propor para que as pessoas assinem esse voto, né? Prepare papeizinhos, que convide os pais para participar. O momento da meditação, geralmente no começo do clube. Alguns pais foram levar, que os pais, pelo menos da classe de excursionista, fiquem ali para assistir esse momento. Eu tenho certeza que vai ser muito legal, vai ter um retorno muito positivo, tá bom? O próximo requisito tá falando sobre fumo, drogas e álcool. É explicar as razões por trás das advertências contidas nos maços e conceitos como o que é fumante passivo e etc. Minha sugestão para esse requisito é convidar alguém que seja um ex-fumante, alguém que seja do clube ou da igreja, ou algum conhecido que tenha passado por isso, para que os desbravadores conversem, tirem suas dúvidas, perguntem mesmo, deixem eles abertos, estimulem bastante as questões, as dúvidas, para que tudo seja esclarecido. Uma coisa que eu citei em outra aula, e agora nessa classe de excursionista é ainda mais importante. Não deixe os seus desbravadores tirarem essas dúvidas no mundo real, na vida lá fora, no mundo secular, né? Porque nós vivemos no mundo real também. Então, esclareça com eles dentro da classe, dentro do clube desbravador, num ambiente seguro, onde ele está acolhido. Que ele tire essas dúvidas para não ter curiosidade de tirar por conta própria. Nós sabemos que eles têm acesso a drogas, a álcool e cigarro, se eles vivem no mundo lá fora. Não podemos fechar os olhos para isso. Eles têm amigos que podem ser más influências, eles têm amigos que vão mostrar esse tipo de coisa e cabe a nós tentar pelo menos protegê-los dessa forma, evitando esse tipo de curiosidade. Ele tem que esclarecer isso no clube. Então convide alguém que fale abertamente sobre isso, que se sinta à vontade para falar sobre também. Ou, se você não conseguiu convidar alguém, se prepare, né? Leia bastante, pesquise vídeos, se informe para que você possa esclarecer esse tipo de dúvida também. É super válido. Use artifícios como o YouTube, os vídeos, ou peça para alguém gravar um vídeo e te mandar para que você trabalhe com eles nesse aspecto também. Esse sentido de tirar dúvidas, fazer entrevista, peça que eles elaborem antes uma entrevista, como se fosse uma coisa formal mesmo. Lembra que eu falei da situação hipotética? Eles conseguem imaginar bastante. Então, elabore esse tipo de projeto para que eles possam desenvolver. Não, o que eu sugiro, né, vendo de forma prática. Encenações não funcionam tão bem quanto as crianças mais novas, tá? O sistema de peça. Eles não gostam muito de fazer peça, encenações para apresentar para o clube e tudo mais. Eles vão fazer na graça, né? Eles vão querer que os outros deem mais risada e tudo mais. Às vezes a gente pensa que é a melhor forma, mas eles não vão... Eu acredito, né? Uma opinião particular. Você pode pensar diferente, existem desbravadores diferentes que podem gostar também, mas ao meu ver não surte o mesmo efeito. Usa de uma forma criativa, né? O que eu falei em relação ao telejornal ou fazer um programa de TV, esse tipo de coisa. É uma coisa mais específica do que uma encenação. Porque às vezes eles vão fazer de forma superficial, né? Aquela encenaçãozinha assim, tipo... me ofereceu cigarro, me chamou pra ir na balada, e muitos deles nem sabem, tipo assim, o conceito dessa palavra balada. Pra eles é uma coisa mais passada, né? Até as nomenclaturas são diferentes, então analisa bem como vai trabalhar esses requisitos, né? O que pode funcionar pra gente na nossa idade, ou até pra quem é mais velho, ou até mais novo que eu, não funciona pro seu desbravador, tá bom? Então, te convido alguém pra falar sobre isso. Os próximos requisitos, eles falam muito de pesquisa. Os próximos 4 requisitos falam de pesquisas sobre os ingredientes da fumaça do tabaco, as doenças, as consequências das doenças, que isso podem causar, quantidade de pessoas que morrem anualmente no país e efeitos do tabaco, álcool e drogas na gravidez. Tá vendo que são vários itens, né? O que eu proponho? Separem eles em grupos para que eles façam essa pesquisa.
Se eles não têm acesso à internet no momento, no celular, ou você não consegue fornecer internet para que eles pesquisem na hora, para que os grupos façam isso durante a semana e tragam para você na semana que vem, para que vocês possam dar continuidade na atividade. É legal que eles possam pesquisar e levar essa informação. Se cada um pode pesquisar uma parte, é melhor do que cada um ter que pesquisar todos, né? Porque ele vai ter a responsabilidade de pesquisar alguma coisa. Um exemplo, eu estou responsável por pesquisar sobre a nicotina e o meu amigo está responsável por pesquisar sobre a amônia. Um exemplo, se eu não fizer a minha pesquisa sobre nicotina, deixa claro que a responsabilidade é minha, né? Então, se eu não pesquisar, o meu amigo vai sofrer a consequência da minha responsabilidade. Eles já são grandes, eles já sabem isso, né? E eles não querem prejudicar os amigos. Às vezes ele não vai nem fazer por ele vai fazer pelo grupo. Existem as exceções daqueles que não vão fazer de jeito nenhum, ou outros que já vão se precaver e vão fazer tudo também. Aproveita disso, um pouquinho de tudo, que eles pesquisem. E aí, o que eu proponho? 2 opções. Jogos e brincadeiras para contextualizar tudo isso. Então, proponho uma competição entre grupos mesmo, ou de forma individual, para que eles façam um verdadeiro ou falso, ou uma de perguntas e respostas, uma forma bem dinâmica. Faça uma competição de corrida, uma queimada. Use exemplos de atividades recreativas que eles gostam, jogos. Use exemplos de camporis, que você viu atividades que gostou, que dá para trazer para o clube. Os camporis têm atividades muito legais, que você consegue inserir. Às vezes é só o nome da substância, da doença que vai estar lá, mas pelo menos ele está visualizando, ele está brincando e fazendo junto, entendeu? Um boliche, né? Um boliche humano, vamos supor, onde cada substância é ruim, tem coisas boas, tem coisas ruins, e ele tem que acertar as coisas ruins para derrubar, e etc. Pesquisa atividades recreativas e que você consegue inserir os requisitos. Um jogo da memória também grande, tipo, onde todos eles podem participar. Coloca lá um par de peças com a imagem da nicotina, ou com o nome nicotina, com o nome arsênio, com o monóxido de carbono, que eles brinquem todos juntos, ou que eles façam o jogo, né, para apresentar para outra classe. Use a criatividade, pergunte para eles também, porque às vezes você acha uma proposta muito legal e você vai elaborar tudo na sua casa e na semana seguinte eles não gostam. É frustrante, mas acontece. Então é importante você saber a opinião deles, conhecer os seus bravadores para saber o que eles gostam ou não. E a minha segunda proposta é uma espécie de seminário, onde cada um vai apresentar o seu tema. Então vamos supor que o tema são as doenças que podem causar o cigarro, né? Então tem a dependência, a cirrose, o câncer e o enfisema. Cada grupo ou cada desprovador vai pesquisar e vai apresentar o tema para a classe. Ele vai ter que apresentar por imagens, com casos, com situações, de alguma forma. E todos os outros vão tomar nota. Funciona também. E aí a responsabilidade é de cada um. O que você, instrutor, deve fazer? Deve pesquisar anteriormente, deve sempre ter em mãos todo esse conteúdo, porque se faltar alguma informação, aí você é capaz de apresentar a informação que faltou, sempre parabenizando e lembrando da responsabilidade que eles têm, né? Não fique dependendo somente dos bravadores, eles podem te decepcionar, infelizmente. E o último requisito o último tópico desse requisito é ler o capítulo Estimulantes e Narcóticos, do livro Medicina e Salvação, da autora Ellen White. Discutir com seus bravadores o que eles aprenderam. Então, leiam juntos, uma sugestão, porque você pedir para o adolescente ler em casa, um ou outro vai ler. A maioria não vai ler. Então, leiam juntos, que cada um leia um parágrafo e explique o que entendeu, ou que eles leiam naquele momento, cada um por si, e aí depois eles apresentem as suas interpretações e etc, tá bom? A minha sugestão para esse tópico. Aquela ideia, para quem gostou, né, do telejornal, de um programa, sei lá, um canal no YouTube que é um pouco mais atual para idade deles, né, que eles elaborem um vídeo como se fosse no canal do YouTube para apresentar os tópicos que eles aprenderam, né, de toda a especialidade. Vamos supor que você propõe assim: hoje a gente vai fazer um vídeo, ou vocês vão fazer um vídeo em casa, como vocês preferirem, pra gente postar no canal do clube.
ou na rede social do clube. Então caprichem na produção, façam um negócio bem legal, ilustrem, assumam um papel aí de apresentador e etc. E aí botem ele em prática. Tem muitas meninas gostam muito de vídeos na internet, fazer esses vídeos, vai ter bastante o apoio delas. Ou os meninos também, que gostam bastante de zoar. Nessa fase, a brincadeira, a zoação, ela é bem grande, né? Então, você pode ter essa receptividade. Quem sabe, tem que arriscar, ok? O próximo requisito é estudar as fontes abaixo. Então, ler com eles, entender, ou que eles façam de forma pessoal. E aqui é um ponto que a gente conversou anteriormente, eu vou ressaltar. Dramatizar em uma reunião do clube, acampamento ou evento que o clube venha participar, o que você faria se. E aí tem as opções, né? Tem circunstâncias, se alguém te oferece um cigarro, se a fumaça de um estranho estiver incomodando. O que deve ser feito? Pegar situações reais. Pergunta pra eles quais situações eles já passaram. Tem aqui, essa é muito comum. A fumaça de um cigarro de estranho tá te incomodando. Como que você deve reagir? Né? Então, são coisas que a gente passa realmente. Não deixe simplesmente eles pegarem situações que eles não vivenciam e que eles acham que é. Pegue situações reais, que eles passam, o que eles podem passar e como eles agiriam. Pra não fazer, essa parte é muito importante, pra eles não fazerem simplesmente na brincadeira. Você pode rir, achar engraçado e colaborar com tudo isso, só que para pra pensar. Se ele passar por essa situação, você concorda que ele vai pensar na classe? Ele vai pensar que ele já sabe como agir. Será que ele vai ter coragem de agir da forma que vocês demonstraram no clube? Então, visualize isso como se fosse de uma forma real, ok? Então, como eles agiriam? Você pode escolher? Não, você não pode escolher, não. Tem que ser todos, eu acredito que tem que ser todos, de acordo com o requisito que tá aqui mostrando pra vocês. E o último é pesquisar sobre as leis anti-fumo e anti-álcool criado pelo governo do seu país e fazer um relatório sobre a sua pesquisa. Aqui também é a parte de pesquisa, muitos deles vão fazer em casa, muitos deles vocês podem fazer juntos. Junte essas duas coisas para que tenham responsabilidade deles e sua também a apresentar nas reuniões, tá bom? Então esse é o requisito da classe de excursionista de saúde e aptidão física. É complexo, é trabalhoso, mas vale a pena se você fizer direitinho.